Olá, o meu nome é Hugo Cunha Lança e hoje quero conversar convosco sobre a orgânica das sociedades comerciais. Mais especificamente sobre os órgãos das sociedades por cotas. Porque se, em rigor teórico, nas sociedades vigora o modelo de Montesquieu com uma divisão de poderes entre o órgão deliberativo, o órgão de administração e representação e o órgão de fiscalização, vamos compreender que nas sociedades por cotas, quer nas unipessoais, especialmente nas unipessoais por cotas, quer nas pequenas sociedades por cotas, a orgânica muitas vezes reduz-se a um único órgão obrigatório, que é o órgão de administração e representação da sociedade. Este órgão é a gerência, que pode ser singular quando existe um único gerente ou plural quando existe mais do que um gerente. Sendo que a competência da gerência é para praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização do objeto social. Quando olhamos para a sua composição, ensina-nos o artigo 252 que a sociedade é administrada, é gerida, é representada, ou seja, é vinculada perante terceiros, por um ou mais gerentes, a gerência singular ou coletiva, que podem ser estranhos à sociedade. Ou seja, o gerente pode não ser sócio daquela sociedade. Obrigatório é ser uma pessoa singular e que tenha capacidade jurídica plena. Exige hoje também a declaração de aceitação da designação para efeitos de posterior registro dessa nomeação como gerente. Em síntese, podem ser estranhos à sociedade, ou não, podem ser sócios, obviamente, têm que ser obrigatoriamente pessoas singulares e no pleno gozo das suas capacidades jurídicas. Em regra, os gerentes são nomeados a quando do ato constitutivo da sociedade. Embora possam ser posteriormente em deliberação dos sócios, como é ainda possível por designação judicial ou mesmo através de outras formas contratualmente previstas. Contratualmente previstas, entenda-se nos estatutos da sociedade por cotas, em que será, por exemplo, quando existe um direito especial de um sócio de designar alguém para gerente ou um direito de um sócio à gerência que decorre obrigatoriamente dos estatutos da sociedade. Em regra, são designados sem prazo, sendo esta uma grande diferença para aquilo que acontece nas cidades anónimas. O cargo é intransmissível, em regra é remunerado. Há uma proibição de concorrência dos gerentes em relação à sociedade, que não é absoluta, os sócios podem permitir que subsista uma relação de concorrência e podem, obviamente, constituir mandatários com poder específico para praticar, em nome da sociedade, de determinados atos. Sendo que os atos praticados pelos gerentes, em nome da sociedade, ou seja, em que existe uma invocação da qualidade de gerente e dentro dos poderes que a lei confere aos gerentes, vinculam a sociedade para com terceiros. Explicando isto de uma outra forma, quando um gerente assina, enquanto gerente, um contrato, é a sociedade que fica vinculada àquele contrato. E a afirmação é verdadeira, ainda que existam limitações a esse ato constantes, quer do contrato social, quer de deliberação dos sócios. Ou seja, tutela-se aqui o interesse do terceiro. A sociedade, como recordo o número 2 do mesmo artigo, só pode opor exceções aos terceiros quando provar que o terceiro sabia ou não podia ignorar determinado facto, determinada cláusula contratual. Os gerentes podem ser destituídos a todo o tempo. Ou seja, a destituição pode ser a todo o tempo,
com ou sem justa causa. Com, obviamente, um regime jurídico diferente para a destituição com justa causa do que para a destituição sem justa causa. Sendo que, em alguns casos, esta destituição da gerência tem que ser obrigatoriamente em tribunal. Recapitulando, os requisitos para a destituição do gerente é, desde logo, a todo o tempo é possível que exista uma deliberação dos sócios neste sentido, pode ser com ou sem justa causa, sendo que, quando é sem justa causa esta destituição do gerente, o gerente tem o direito a uma indemnização. O contrato de sociedade pode exigir uma maioria qualificada para a destituição. Não havendo esta exigência, aplica-se a maioria simples. Se existir justa causa, qualquer sócio pode pedir a destituição. Se só existirem dois sócios, este processo é obrigatoriamente judicial. E o que é que motiva uma destituição com justa causa? No artigo 257 temos uma cláusula genérica que diz que constitui em justa causa de destituição a violação grave dos deveres do gerente e a sua incapacidade para o exercício normal das respectivas funções. Sem preocupações de exaustividade, são causas previstas na lei para a destituição do gerente, entre outras, o exercício não autorizado de uma atividade concorrente, o abuso de informação, a falta de cobrança das entradas de capital, a aquisição ilícita de participações próprias, a recusa ilícita de informações ou quando se facultam informações falsas aos sócios, a distribuição ilícita dos bens da sociedade e crimes praticados no âmbito da sociedade. A estas podemos incluir ou juntar outras situações de destituição com justa causa. Por exemplo, a prática reiterada de atos cedendo o objeto social, o aproveitamento em benefício próprio de oportunidades de negócio, o aproveitamento em benefício próprio de bens da sociedade, a incompetência ou desleixo no exercício das suas funções, ou, por exemplo, uma doença prolongada que impeça o gerente do exercício das suas funções. Por outro lado, se o gerente pode ser destituído, o gerente também pode renunciar à gerência. Deverá fazê-lo de forma escrita, comunicada à sociedade, tornando-se efetivas 8 dias após a referida comunicação. Uma nota final: se esta renúncia for sem justa causa, o gerente, agora renunciante, pode ser obrigado a indemnizar a sociedade quando não o fizer com antecedência conveniente. Era isto que eu queria partilhar convosco durante estes breves instantes. Como sempre, foi um gosto.